Sabe quando a gente está desenvolvendo uma planta de acabamentos do nosso projeto e aí a gente vai lá e extrai os quantitativos das nossas lajes de piso, dos revestimentos que a gente aplica nas paredes? Mas e a escada, hein? E o revestimento que está lá no degrau da escada, no espelho da escada? Você sabe extrair esse quantitativo? Se você nunca extraiu, fica aqui comigo nesse vídeo que é isso que eu vou te ensinar hoje. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Raquel, sou arquiteta, sou fundadora da Eixo. E se você estiver chegando agora por aqui, eu já aproveito para te convidar a seguir o nosso canal se você gosta de dicas de ArchiCAD. Com frequência a gente posta aqui alguns passo a passos bem completos que eu tenho certeza que podem te ajudar. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Então, eu vou modelar aqui a minha escada partindo do favorito do ArchiCAD. E a gente vai fazer alguns ajustes, principalmente com relação às dimensões, para a gente poder conferir as medidas que ele vai extrair depois do mapa e não ficar com medidas quebradas. Eu vou deixar isso aqui com 1 metro, que é para facilitar a gente ter uma área, né, proporcional à largura ou à altura dessa peça, já que a gente está multiplicando por 1 metro, vai ficar fácil de identificar. Vou colocar aqui os 18 degraus de 17. Eu tenho aqui um pé direito de 13,6, então também tá certinho isso para ficar nessa altura. E vou deixar a largura do meu piso travada em 30. Assim a gente tem também medidas mais fáceis de calcular. E aqui no espelho vou tirar esse transpasse aqui do piso para ele ficar certinho. Já que a gente está aqui nessa aba, quero te explicar que a escada ela é um elemento hierárquico, assim como outros dentro do ArchiCAD, como por exemplo a parede cortina, o guarda-corpo, as vigas e pilares que têm a opção de serem multissegmentados. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai listar quantidades de um elemento como esse, a gente tem que se atentar a essas partes. Então aqui eu tenho a escada dividida entre estrutura e acabamento, e ainda tenho subdivisões, acabamento de piso e acabamento de espelho. Se é que eu tenho, né? Que eu também poderia ter uma escada, por exemplo, só com piso, só com espelho ou com os dois. Mas são esses elementos aqui, essas áreas desses itens aqui que a gente vai quantificar. Então isso aqui é um tipo de elemento, a escada é um tipo de elemento e o piso e o espelho são outros tipos de elementos. Então a gente tem que se atentar para que os campos desejados fiquem disponíveis, né, para a gente ver com relação a esses itens. Então, entendido esse conceito, vamos lá para o nosso mapa. Eu vou criar aqui então um mapa de elementos. Vou colocar aqui o mesmo nome, né, de acabamentos. Acabamentos da escada. Bom, se a gente vem aqui no tipo de elemento para selecionar, você vai ver que ele mostra então o tipo de elemento escada. Eu poderia selecionar essa opção e aí se eu venho aqui nos campos a serem adicionados, você vai ver que eu não tenho nenhuma área que fale aqui especificamente área de pisos e área de espelhos. Eu tenho essa área de superfície frontal da escada, que seria uma área total, vendo a nossa escada de frente. Não é bem isso que eu quero. E eu talvez poderia colocar uma área geral também, que seria a área dela em planta. Também não é isso que eu quero. Então, aqui no tipo de elemento, em vez de escolher escada, eu vou clicar aqui no mais e vou escolher, por exemplo, piso e espelho. Então, vou colocar aqui que eu quero os espelhos e vou adicionar um segundo critério aqui de tipo de elemento, onde eu vou escolher os meus pisos. E já que eu tô colocando dois elementos diferentes, né, eu vou trocar essa opção aqui para ou. Isso é uma coisa que muita gente se confunde dentro do ArchiCAD. Quando é que eu uso e, quando é que eu uso ou? Então, se você é uma dessas pessoas, comenta aqui embaixo que quem sabe eu não faço um conteúdo bem completo para te ajudar de uma vez por todas com essa informação aqui, tá bom? Então, por enquanto, eu vou colocar aqui os tipos de elementos. Vou listar ou os pisos ou os espelhos dentro de uma mesma tabela. E aqui nos campos eu vou colocar a classificação, só para a gente separar, né, por item e entender o que é o que. E aí aqui onde eu tenho, ó, o acabamento da escada, veja até que essa informação aqui mudou. Agora ficou acabamento da escada, né, e não escada como estava antes. Aí eu vou ter, ó, área de superfície de frente, área de superfície total e área de superfície
do piso. Eu vou colocar essas 3 só para você entender a diferença entre elas. E vou colocar aqui também o material. Então eu vou escolher essa opção aqui que fala material todos, entre parênteses, que é o que a gente usa para subitens dentro de um mesmo elemento, né? Então vou dar um OK e agora eu vou abrir aqui o meu mapa. Vou dar uma limpadinha aqui nessas informações, vou colocar aqui um título, vou agrupar, vou reduzir aqui um pouquinho e aumentar aqui essa região. Só para a gente entender que área é o que e qual dessas está dando a informação correta que a gente precisa. Então, aqui a gente está tratando primeiro dos espelhos. Quando a gente vem na área de superfície de frente, né, que seria olhando esse espelho de frente, tá me dando 14,5. A gente definiu aqui que a nossa pisada tem 17. Mas se eu venho aqui no editar, ó, você vai ver que o meu elemento espelho, ele é mais curtinho, ele termina embaixo do piso. E ele tem justamente 14,5. Esses 2,5 que a gente vê aqui são do elemento de acabamento de piso, né? E a mesma coisa para esse piso. A gente definiu a pisada como 30, mas esse piso, ó, ele é um pouquinho maior, ele tem 31, porque ele fica bem acabado aqui embaixo de onde começa o espelho. Então a gente tem 14,5 de espelho, então essa área aqui tá certinha. O último que tá aparecendo tá vindo um pouquinho diferente, que é esse aqui de cima, provavelmente, ó, que não acaba num piso e sim fica inteiro. Então a gente tem aqui um com 17. Então a gente já sabe que essa área de superfície de frente atende a resposta que a gente quer para a área dos espelhos. Agora aqui para os pisos, ó, essa mesma área de frente está contabilizando aquele 2,5 que a gente está vendo de topo de piso. E isso nos atrapalharia nesse mapa, porque se eu peço para somar isso aqui, eu vou ter uma área aqui que não faz muito sentido, seria a espessura, né, da nossa chapa de madeira, por exemplo. Já essa área total está provavelmente contabilizando todas as laterais desses elementos, tanto do espelho quanto do piso, porque não sei se você está vendo aqui, mas está dando mais que o dobro. Então, ele deve estar considerando as duas faces e mais as laterais. E essa aqui, ó, a área de superfície do piso, está dando os 31 certinhos, que são a informação, né, correta que a gente precisa aqui. Então, já vou começar excluindo essa área total, que nada a ver aqui para o que a gente precisa. E aí a gente poderia desenvolver esse mapa dessa forma, mas não fica muito legal eu mostrar aqui um somatório de uma coisa que não é, né? Não é essa informação que eu quero. Então, se eu peço aqui, ó, os subtotais dessas áreas, assim corrido, ele somaria tudo. Então, ele somaria toda essa quantidade aqui nesse valor e colocaria esse valor bem maior do que ele é. E se eu peço um subtotal por classificação, por exemplo, colocando aqui essa bandeirinha, eu vou ter aqui uma área remanescente que também só vai confundir a pessoa, né? Mesmo que ela levasse em consideração só essa parte de cima. Então, seria legal a gente separar essa informação. E aí a gente tem duas formas para fazer isso. Uma é fazendo 2 mapas separados, um só para os espelhos e outro só para os pisos. E a segunda, que é a que eu acho mais interessante, é fazer uma expressão, uma propriedade por expressão, para conseguir ter isso tudo dentro de uma mesma listagem. Assim, isso já fica aí salvo no seu arquivo, no seu template, você não precisa cada vez ficar separando, né, por causa dessas colunas diferentes, enfim. Então, eu vou te ensinar como seria para criar essa propriedade. Então, eu vou acessar aqui opções, gestor de propriedade e vou começar criando um grupo que eu vou chamar de escadas. E aqui dentro eu vou criar uma propriedade, que são as áreas de acabamentos. Vou dar um OK. Bom, primeira coisa é o tipo de dado. Essa informação que eu estou tentando extrair, ela é uma área, então eu sempre preciso preencher o tipo de dado de acordo, tá? E aqui na expressão, como é que a gente vai fazer para montar? Deixa eu afastar aqui essa janelinha, só para a gente olhar aqui de novo o nosso mapa. Você vai ver que o acabamento espelho, ele não tem a informação de área de piso, certo? Ele só tem a informação de área de superfície de frente. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia dar uma alternativa aqui para
para nossa expressão, né? A gente poderia dizer assim, olha, procure nos elementos a área de piso e quando não tiver, quando você não encontrar, use a área de frente. Que assim ele vai ler todos os elementos que a gente está listando, procurando pela área de piso, ou seja, só vai encontrar os pisos para quantificar, né? E depois ele vai em seguida adicionar como alternativa, né, nessa expressão, as áreas de frente, né, que seriam as áreas de espelhos. Então, eu vou criar aqui uma expressão sequencial, na verdade, uma expressão que é bem simples, só vou buscar aqui o parâmetro, vou vir aqui então no acabamento de escada, pedir primeiro pela superfície do piso e adiciono, ou seja, eu quero que ele leia para mim, dentro dos elementos, a superfície de piso, então é só ela, não quero multiplicar isso aqui por nada. E vou adicionar uma segunda alternativa aqui dentro dessa mesma expressão, que seria a área de superfície de frente, ó. Então, eu tenho duas alternativas dentro de uma mesma propriedade, tá? E aqui na disponibilidade para classificação, eu preciso colocar isso disponível exatamente para os dois itens que eu quero listar. Nem mais nem menos, porque são critérios bem específicos desses dois elementos, tá? Então, eles só vão funcionar para essas duas classificações. Vou dar um OK e vou dar um OK de novo. E agora eu vou adicionar a nossa propriedade aqui no nosso mapa para a gente ver se deu certo. Então, eu vou vir aqui no adicionar, nas propriedades, ó, bem aqui embaixo, meu grupinho de escada e áreas de acabamentos. E vou dar um OK. Ó, então, aqui a gente já consegue ver, ó, que ele transpôs para cá a área de superfície frente e aqui embaixo, ó, transpôs a área de superfície piso. Então, a gente primeiro pediu, ó, procure por essa informação aqui, beleza. Quando você não achar, que aqui tá tudo zerado, pegue a área de superfície frente. E agora eu tenho isso aqui tudo listado numa única coluna. Então, vou vir aqui nas definições, vou pedir o somatório e agora sim eu teria um total, né, somando essas duas informações, já que eu estou tratando aqui do mesmo material. Então, se for o mesmo material, claro, vale a pena você ter aqui esse total geral, né, listado, senão você fica só com o subtotal mesmo do somatório. Se você quiser tirar, por exemplo, esses subtotais, ó, e deixar a lista corrida, pode ser. Aqui, como a gente está agrupando várias vezes o mesmo elemento, eu posso agrupar essa informação e eu teria isso aqui certinho, ó. Agora que a gente já viu que deu certo, eu vou só remover essas duas áreas aqui do meu mapa e aí a gente tem um mapa listando direitinho a nossa área de piso junto com a área dos espelhos. E aí, agora que você entendeu essa lógica do elemento escada e dos subitens, cuidado ao extrair um quantitativo, porque se você não colocar os critérios exatos, por exemplo, se você quisesse fazer o volume de concreto de uma escada, pegando um critério mais abrangente, por exemplo, tudo que estiver no vegetal escada, talvez você tenha esse quantitativo de volume duplicado se você não direcionar. Quero a estrutura da escada, por exemplo. Então, por isso é importante essa explicação que eu fiz lá no início. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se esse conteúdo te ajudou, comenta aqui embaixo para eu saber. Eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. Se você assistiu até aqui, fica o meu muito obrigada e eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!